E hoje vamos de mistério mais uma vez. A história de hoje é bem conhecida e, como outras histórias aqui contadas já nesse canal, já foram contadas também em outros canais. Tô tentando trazer um pouquinho da minha humilde opinião sobre esses fatos, crimes, curiosidades, tudo que já aconteceu. Então, hoje eu vou misturar a história de duas personalidades bem estranhas e no final você me diz se elas realmente têm algo em comum ou não. Na minha opinião, elas estão um pouquinho entrelaçadas. Uma é a história do homem mais, digamos, perverso do mundo e o outro é do estado de Goiás. A primeira história é do famoso ocultista Aleister Crowley e a segunda do João de Deus. Edward Alexandre Crowley foi um mago, polêmico, escritor, poeta que se autodenominou aí a Grande Besta. Mas na verdade aí uma pessoa bem próxima a ele costumava chamar ele por esse apelidinho. Mas vai escutando aí. Aleister nasceu aí na Inglaterra no dia 12 de outubro de 1875. Ele foi considerado o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica lá nos meados dos anos 20. Edward nasceu aí numa família de berço cristão e seu pai acabou falecendo quando ele ainda tinha apenas 11 anos de idade e deixou uma cervejaria aí que deu um fruto muito bom para eles, uma herança muito boa. Sua mãe se chamava Berta e, digamos, não gostava muito do filho e humilhava ele frequentemente. Ele na época era um adolescente, então os dois tinham, vamos dizer, eles brigavam bastante. E foi aí que a sua querida mãe denominou ele como a Besta. E foi justamente esse nome aí que deixou ele conhecido mundialmente. O rapaz aí que nutria interesses místicos, ele acabou cursando aí filosofia numa universidade lá dos Estados Unidos. Foi durante esse período aí que ele acabou desenvolvendo algumas pesquisas aí em torno do esoterismo e acabou sendo acusado de espião. Já com 23 anos de idade, ele passou a frequentar uma organização aí, a The Hermetic Order of Godam, uma ordem aí pseudo-maçônica que praticava aí vários rituais, também aquele ritual, o famoso ritual de iniciação. Ele acabou passando aí bem rápido pelos degraus e incomodou muita gente. Muita gente do grupo aí falava que a ordem não era um reformatório, porque ele causava vários problemas. E por esses vários desentendimentos aí, ele acabou resolvendo deixar a suposta ordem. Então, numa viagem aí para Cairo, após se casar aí com Rose Kelly, em 1904, eles estavam recém-casados e sua esposa começou a falar algumas coisas bem estranhas, mas ela não poderia ter conhecimento e ela mandou ele simplesmente invocar o deus Horus. E adivinha só, dessa invocação aí surgiu um pequeno texto com 3 capítulos intensos e bem esquisito. E supostamente essa entidade era a tal de Ayahuasca, que era o nome da entidade que falou esse tal livro para Crowley. Depois conhecido aí como o anjo da guarda do próprio Crowley. Mas muitos dizem que não é isso não, dizem que é a sua própria sombra. Dizem que é um termo da psicologia junguiana designada a quem reprime o que está, digamos, dentro da gente mesmo e tem medo de admitir. Basicamente é isso aí. Crowley então demorou aí cerca de 5 anos para acatar o que o tal texto dizia. E uma dessas profecias aí dessa entidade era que seu filho ia acabar morrendo. E realmente seu filho acabou morrendo de uma doença desconhecida na época. Esse suposto espírito aí teria recitado as palavras do famoso livro da lei, que serviu de base para a fundação da religião Telema. Esse livro aí então foi escrito no Cairo, como eu disse, e tem 3 capítulos. A lei de Telema é fazes o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. E o segundo lema é o amor é a lei, amor sob vontade. Basicamente é isso. Em 1920, Aleister Crowley chegou então a fundar uma abadia lá na Itália, onde adeptos praticavam magia negra. Também fundou algumas escolas aí que ofereciam aulas sobre rituais religiosos do grupo. Após a morte aí de um praticante dentro do templo, Aleister acabou sendo expulso da Itália pelo ditador Benito Mussolini. Maga então teve uma filha, como eu disse, e morreu com 2 anos de idade. O nome dela era gigantesco, vou deixar escrito aqui. O mago acabou também se relacionando com uma outra pessoa, Alice, lá em Nova York, que também acabou engravidando num ritual, porém ela acabou que abortou o bebê. Ele publicou diversos livros aqui no Brasil, como o Livro da Lei, o Livro Sagrado de Telema, o Mundo Enoquiano de Aleister Crowley, Magia Sexual Enoquiana e vários outros. Com a ajuda do poeta Fernando Pessoa, o ocultista simulou a sua morte em 1930. Lá em Portugal para fugir de uma série de amantes que, digamos, perseguia ele.
Mas Crowley acabou aparecendo aí na Alemanha, então o público viu que era tudo furada. Ele morreu aí de pneumonia e muita gente fala que ele morreu praticamente na miséria. Ele vendia seus livros muito barato na época e não tinha tanta grana assim. Mas muita gente aí colhe os frutos de Aleister Crowley. Aqui no Brasil mesmo teve várias pessoas que colheram esses frutos, como Fernando Pessoa, Raul Seixas e vários outros. Agora, analisando aí algumas entrevistas de João de Deus e algumas imagens, tive uma leve impressão que ele também pode ser um praticante de Aleister Crowley. João de Deus, para você que não sabe, foi acusado aí de assediar mais de 300 mulheres. E Crowley falava muito da magia sexual como uma forma de divindade. Lembra lá do livro que eu te falei, de Enoch, de Crowley? João de Deus também teve muito contato com bastantes celebridades. Então, ele praticamente juntou uma fortuna. Ele tem mais de 300 milhões, na verdade tinha mais de 300 milhões na conta. Quando ele foi preso, ele tinha em torno de 400 mil na sua casa, fora um armamento aí de armas, né? Gigantesco. O cara era bem foda. E era da pesada mesmo. Pra você que não sabe, até o ex-presidente da República aí, Luiz Inácio Lula da Silva aí, acabou participando de algumas reuniões aí com um suposto médium que até fazia cirurgias espirituais. E não para por aí não. Ele já foi entrevistado por nada menos do que a Oprah. Pois é. Olha aí, o cara era poderoso. Além disso tudo aí, o cara foi um marco aí de tráfico de drogas, assassinatos e até tráfico de... Eu não posso falar isso aqui alto, senão você sabe, né? O YouTube me bloqueia. Então sim, o cara era um maluco que praticava bastante magia negra. Uma das pessoas aí que ainda defende ele, fala que ele era uma boa pessoa, que sim, que ele tinha feito alguns milagres. Agora o que falar do simbolismo que aparece nas suas reuniões, né, gente? Super carregados. Eu acredito sim que muita gente, as celebridades aí, já procuraram sim um médium para buscar fama, dinheiro e muitas coisas mais. Depois conta nos comentários aí se você acha que nada a ver, uma história é uma história, outra história é outra história. Eu achei semelhante. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, fui!